O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os campistas que estavam aí sentados. Então fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho que acabamos de ouvir nesta festa da dedicação da Basílica do Latrão, em Roma, fala-nos a respeito da realidade do templo. O templo. Precisamos recordar que na época de Jesus havia 2 lugares considerados sagrados e que hoje nós reunimos esses 2 num só. Mas na época era um pouco distinto. Havia a sinagoga e o templo. A sinagoga era o lugar da palavra, onde estavam as Escrituras, onde se estudavam as Escrituras, se aprofundavam as Escrituras, e onde ficavam os escribas, os estudiosos da palavra. E tinha também o templo. O templo era o lugar do sacrifício. O lugar do sacrifício, onde se ofereciam sacrifícios a Deus. Animais que eram ofertados em vista daquilo que a lei prescrevia. Tinha diversos preceitos, e esses preceitos, a grande maioria, eles tinham que oferecer algum animal para ser sacrificado. Como, por exemplo, a mulher ganhava neném, ela ficava impura por um tempo, e depois desse tempo ela tinha que oferecer, então, junto com o marido e o filho, ir ao templo e oferecer um par de rolinhas, por exemplo, para ser ofertado no templo. E então ela era declarada pura novamente, passado o período das impurezas. Enfim, eram muitos preceitos que eles tinham. E essa prática sacrificial, do sacrifício, era feita lá no templo. O templo onde ficava também a arca da aliança. O templo, então, tinha um sentido muito forte para eles, sobretudo quando se falava, por exemplo, de remissão de pecado. A remissão de pecado era feita no templo através da oferta de um animal. E é por isso que Jesus, na Páscoa, e João coloca isso, próximo à Páscoa dos judeus. Por isso que Jesus, na Páscoa, ele assume a figura, o papel de cordeiro, que tira o pecado do mundo. Quer dizer, eles ofereciam um animal, um cordeiro, que era ofertado, morto, sacrificado, e então a pessoa colocava os seus pecados sobre aquele animal, e aquele animal sacrificado no altar do templo morria como o animal o pecado da pessoa. Então era assim que eles obtinham a remissão do pecado.
E é por isso que Jesus assume sobre ele, dizendo que ele é o cordeiro que tira o pecado. Quem fala isso é João Batista, apontando para Jesus, que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. De modo que ele assume esse papel, né? E assim, o povo não mais precisava ofertar sacrifícios, não precisava mais fazer a oferta do animal, porque o sacrifício de Cristo era feito por todos, por todos. E por que essa motivação? E esse o texto do Evangelho coloca então essa questão, né, sobre o templo, Jesus está no templo, e ao chegar no templo ele encontrou vendedores de bois, ovelhas e pombas, e cambistas. Quem era esse pessoal todo que estava ali na porta do templo, logo na entrada do templo? Quem que era esse pessoal? O que eles estavam fazendo lá? O templo contemplava alguma coisa disso? Então, o que era a motivação deles? Para a gente entender um pouco essa reação que Jesus tem diante deles, né? Jesus era judeu, nascido, né, em família de judeus. Então, ele sabia o que se passava, quais eram os preceitos, o que eles deveriam fazer. Mas aqui acontecia uma prática que Jesus condenava em relação ao templo, em relação à prática deles. Qual era a prática que se fazia? Veja só, era muito comum acontecer que o animal, quando era comprado lá na porta do templo para ser ofertado, né, para expiação de pecados ou algum outro preceito, quem tinha o animal para ofertar, beleza, levava e ofertava, pronto, estava feito. Quem não tinha que comprar esse animal. E aí que tinha esses cambistas, vendedores de animais que ficavam lá na porta. Eles vendiam esses animais, mas nem todos os animais vendidos ali eram sacrificados. Então muita gente chegava, muita gente comprava animais, ofertava animais, mas nem todos eram sacrificados. E muitos desses animais voltavam para os currais, e dali eles voltavam para frente para ser vendidos de novo. Então já se praticava esse tipo de coisa na época. E o que Jesus condena é essa prática deles, porque com isso eles exploravam o povo, exploravam essa fé do povo, né, com isso. Então era uma prática injusta. E quem que sofria? Quem que sofria com isso, né? Era o próprio povo, especialmente aqueles mais pobres, que não tinham muitos recursos, né? E que tinham que fazer isso para levar no tempo para poder ter o perdão dos seus pecados, por exemplo. Por isso que Jesus assume no si, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. De modo que agora não mais se precisa ofertar animais. E por isso que então, ele assumindo esse papel de cordeiro, que tira o pecado do mundo, né? Aquele que crê em Cristo, então tem o perdão dos seus pecados. É por isso que Jesus, quando vai no templo, que encontra essas pessoas, ele expulsa todo mundo de lá. Vocês estão explorando o povo. Vocês estão fazendo a casa do meu pai uma casa de comércios. Vocês estão pensando só no lucro. Vocês estão explorando. Jesus foi contra isso. Esta exploração da fé. Isso foi claro da parte de Jesus. E aí, quando Jesus faz isso, qual é a intenção dele? Olhando para o templo, ele quer fazer com que o templo volte a ser aquilo pelo qual ele foi construído a ser. Por isso ele fala, não façais a casa de meu pai uma casa de comércio, né? A casa será casa de oração, né? O zelo pela casa do Senhor. Então, Jesus quer chamar a atenção daquelas pessoas para o valor do templo, a importância do templo, como casa de Deus e casa nossa. Era no templo que estava a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança que representava no templo do deserto o quê? A presença de Deus. O templo então representa a presença de Deus no meio do povo. É Deus que está com o seu povo. Mas eles não entendiam claro isso. Os discípulos lembraram da Escritura, o zelo por tua casa me consumirá.
o zelo pela casa de Deus. E nós, quando olhamos para o templo material, que representa o templo espiritual que somos nós somos o templo de Deus. Com Cristo formamos um só corpo. Este corpo é a igreja. Esta igreja é este templo vivo do Senhor. Esta igreja, templo vivo do Senhor, morada de Deus, se reúne num templo material, onde a igreja viva presta culto ao seu Senhor. É aqui, quando nós nos reunimos numa igreja, numa capela, em algum lugar assim, espaço físico, material, não seria nada, não serviria para nada, se não fosse o templo vivo do Senhor, que somos nós, que formamos esse corpo de Cristo. Se este corpo de Cristo, que somos nós, não nos reunimos aqui, esse espaço, ele perde o sentido de ser. Será só mais um prédio entre tantos. Mas quando ele é dedicado ao sagrado, quando ele é consagrado, por isso a dedicação da Basílica, dedicado, um espaço onde os cristãos se reuniam para celebrar, para cultuar o Senhor Deus. Esse espaço, ele se torna um espaço sagrado, porque a igreja, corpo místico de Cristo, aí se reúne para celebrar. É isso que tem o sentido próprio da palavra. E é importante lembrar que, celebrando a dedicação da Basílica do Latrão, é importante lembrar que até aquele período, até aquele ano, precisamente o ano 313, a igreja não tinha um templo para se reunir. Mas ela se reunia nas catacumbas, se reunia nas casas, se reunia em outros lugares, muito secretamente, até o ano 313, porque era perseguido, não podia. Quando Constantino, em 313, faz um edito, chamado Edito de Milão, quando ele faz aquele decreto dele, do imperador, permitindo que os cristãos pudessem se reunir e celebrar livremente, sem ser perseguido. Aí então se viu a necessidade de construir um lugar. E aí construiu-se a primeira igreja, a Basílica do Latrão, um terreno que foi doado pelo próprio imperador. Na época era o Papa Silvestre. Foi logo depois de um concílio também. Mas enfim, a igreja não tinha um local material, um espaço físico material, onde ela se reunisse para celebrar. Aí começou ali, pelo ano 314, essa igreja em Roma. E ali começou a celebrar o culto e começou-se a construir outras e outras por aí afora. Por isso que ela é chamada a mãe de todas as igrejas. Este zelo que o Senhor fala no texto do Evangelho de hoje é aquilo que a igreja, nós somos chamados a termos hoje também pela casa de Deus. O zelo implica o cuidado, o carinho, o respeito, o amor, a delicadeza com as coisas de Deus. Quando entramos numa igreja material, templo material, o templo material onde a igreja viva se reúne, ao entrarmos naquele espaço sagrado, nós precisamos nos adentrar com respeito. Não estamos entrando em qualquer lugar. Estamos entrando num espaço sagrado. E se é um espaço sagrado, é um espaço dedicado ao sagrado. Para que tudo aquilo que se realiza dentro daquele espaço é dedicado ao sagrado, o culto, a escuta da palavra, o sacrifício do altar. Tudo isso é dedicado a Deus, ao sagrado. Mas nós nos unimos ao sagrado através deste culto. Por isso que o espaço físico se torna um espaço onde nós, como igreja, templo vivo, nos unimos com o nosso Criador. Onde se estabelece uma verdadeira comunhão, aquilo que o catecismo chama intercâmbio de dons entre o céu e a terra. Acontece nesse espaço físico porque a igreja viva, templo vivo do Senhor, aí está reunida.
Isso, porque aí está reunida a igreja, junto e unida ao seu Cristo, que é a cabeça da igreja, a Eucaristia. Ali acontece o sagrado. Por isso que Jesus fala da destruição do templo. Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Nós sabemos pela história que o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Foi destruído. Mas Jesus estava dizendo para eles que ele quer um novo templo. O templo que é ele mesmo, que somos nós. Se porventura fossem destruídos todos os templos materiais do mundo, se todos os templos materiais do mundo fossem destruídos, a igreja seria destruída por isso? Não, porque a igreja não é o espaço físico. A igreja sou eu, é cada um de vocês, é cada um de nós. E é isso que o Senhor quer dizer. Ele vai reconstruir este templo em 3 dias, com a ressurreição de Cristo. Nós ressuscitados com Ele, nós formamos com Cristo este templo santo do Senhor, morada do Senhor. Como São Paulo diz: acaso ignorais que sois templo do Espírito Santo? Acaso ignorais que Deus habita em vós? Essa é a nossa festa de hoje. Nós celebramos então a festa da dedicação da Basílica do Latrão, recordando assim a igreja, templo do Senhor. Amar a igreja, respeitar a igreja, amar o espaço físico sagrado como lugar sagrado, adentrar-se com respeito, com veneração, com clima de oração, casa de oração, de encontro com o Senhor, casa de encontro com a palavra de Deus, de encontro com o sacramento, com a Eucaristia. É aí que acontece o intercâmbio de dons e que nós somos os beneficiários. Peçamos então, irmãos e irmãs, que através do Espírito Santo, nesta nossa celebração de hoje, possamos a cada um de nós nos prepararmos mais e melhor para este encontro da Igreja viva no templo, saber reconhecer a presença do Senhor e que formar com Ele estes um só corpo, uma só alma, um só sentimento. Isso constitui e edifica a verdadeira Igreja de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre